E aí, pessoalzinho do sexto ano, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos começar o conteúdo dessa semana? O conteúdo dessa semana será divisões. Aí vocês vão olhar para mim e falar, mas professor, nós já vimos divisões esse ano. Nós vimos até um pouquinho lá no primeiro mês de aula e vimos mais um pouquinho nas aulas EAD, né? E nós vamos ver divisões novamente? Sim, pessoal, iremos ver divisões novamente. Aí você está, professor, por que nós vamos ver divisões novamente? Nós vemos divisões, primeiro, no conjunto dos números naturais. Os números naturais são aqueles números de contagem. Então é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Depois nós vimos a divisão nos números inteiros. Quais são os números inteiros? Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora nós vamos ver divisão com números decimais. Quais são os números decimais? Vamos pensar juntos? Um exemplo bem rápido. Eu tenho R$3 e vai dividir eu e o meu filho. Eu vou fazer essa divisão e cada um vai ficar com quanto? Provavelmente vocês já resolveram aí de cabeça R$1,50 para cada um. Então eu fico com R$1,50 e meu filho com R$1,50. Então esses 50 centavos aí, como nós já estamos vendo, é um número decimal. Mas antes de falar dos números decimais, eu gostaria de estar conversando e falando com vocês o seguinte. Vamos dar uma relembrada em tudo de divisão, para que a gente não fique com dúvida quando realmente entrar no conteúdo. A divisão, ela é uma das operações fundamentais da matemática. Dividimos com o objetivo de partir ou separar em diversas partes. Ou dividimos um número por outro. Podemos gerar resto ou não, caso o resto seja zero. A divisão é exata. Se não for, então a divisão é não exata. Certo, pessoalzinho? Então nós temos que observar essas situações. Pegou o número e dividiu. Vou fazer um simples aqui, um rapidinho. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2. Vou pensar R$4 para dividir com duas pessoas. R$2 para cada um. Resolvido o meu problema, tá? Agora, eu vou fazer uma viagem para o litoral. E vai eu e uns amigos meus. Aí, eu e meus amigos vamos em 2 carros. E daí fica 5 pessoas para dividir em 2 carros. Lógico, isso não é um problema, tá? Então não vai se ter um problema por causa de ele é meus amigos, então eles vão ter que ir no meu carro. Mas se você for fazer a divisão, é para ficar 2 pessoas num carro, 2 pessoas na outra e sobrou um. Então essa divisão é não exata. Para a gente só dar aquela relembrada, né, na divisão, como ela funciona? Nós temos o dividendo, dentro das chaves nós temos o divisor, embaixo da chave o quociente e o resultado embaixo do dividendo chamamos de resto. Então vamos iniciar aí com divisão de números inteiros. Como funciona a divisão de números inteiros? E nessa parte, deixando claro que é quando o dividendo é maior que o divisor. Então, vamos lá. Eu deixei o exemplo para vocês. 35 dividido por 4. Onde é que nós temos um número aí perto do 35, né?
na tabuada do 4. Vamos pensar um pouquinho. 8 vezes 4, 32. Então, nós fazemos 35 menos 32, resto, né? 3. Mas eu tenho a possibilidade de continuar essa divisão. Então, vocês estão vendo de vermelho um zero? Eu acrescento esse zero de vermelho, tá? E daí você vai falar, professor, acrescentou zero, e daí? É só isso? Não, pessoal. Quando você acrescenta um zero, você também tem que acrescentar ali embaixo das chaves uma vírgula. Então vai ficar 8, vírgula. Então nós vamos ter agora não apenas o 3 dividido por 4, mas o 30. 7 multiplicado por 4, 28. Agora fazemos aí, ó, 28. 30 menos 28, resposta 2. Daí você vai falar, mas professor, não está fazendo muito sentido isso. Por causa que, olha, você acrescentou um segundo número zero. Eu acrescento outra vírgula lá em cima? Não, pessoal. Você acrescenta a vírgula só se você não tiver uma primeira vírgula. Depois que você acrescenta a primeira vírgula, você pode acrescentar um zero sem por outra vírgula. Por que devemos ou podemos fazer isso? Pessoalzinho, nós podemos fazer isso por conta que não tem números com 2 ou 3 vírgulas. O número ele tem apenas uma vírgula. Então, depois que você já pôs a primeira vírgula e o primeiro zero, você pode tranquilamente colocar zeros dentro da sua necessidade, tá? Então vai ficar 20. 20 na tabuada do 4, aí ficou fácil, né, gente? 4 multiplicado por 5, 20. 20 menos 20, 0. Certo? Segundo caso, quando o dividendo é menor que o divisor. Então, pessoal, nessa situação, nós já temos aí, ó, dá aquela olhada. Nós temos o 4 dividido pelo 8. Eu já inicio fazendo o que aí? Eu inicio essa situação já colocando um zero. Daí, quando eu ponho um zero, o que acontece? O 4 ele vira 40. Depois que ele virou 40, aí sim eu consigo fazer a divisão. Então, pessoal, esse zero, vocês estão vendo esse zero aí? Quando eu coloco esse zero, significa que eu tenho que colocar a vírgula lá embaixo. Então fica 0, vírgula, e daí eu ponho um zero do lado do 4, ficando 40 dividido por 8. Depois que o 40 está dividido por 8, ficou fácil de novo, né, gente? 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Vamos para a nossa próxima situação. A partir desse momento, nós temos divisão entre inteiros e decimais. E quando o dividendo é inteiro e o divisor é decimal, o que eu faço? Quando o dividendo é inteiro e o divisor é decimal, eu tenho que igualar as casas decimais. Então, pessoal, vamos dar aquela relembrada tudo, vamos dar aquela pensada naquela situação anterior, falando o seguinte: se eu tenho um número decimal 0,7, eu posso deixar ele 0,70? Posso. Pode virar 0,700? Posso. Pode virar 0,7 mil? Pode. Então você aumenta ou diminui o número de casas decimais dependendo da sua situação. Vocês só podem fazer os cálculos. Ah, professor, eu vou fazer algumas contas, vou fazer alguns cálculos aqui se o número de casas decimais for igual tanto no que está fora da chave, tanto no que está dentro. Então, o que ele está fazendo aí? 35 dividido por 0,7.
que eu vou fazer? Eu coloco um vírgula e um zero do lado do 35. Aí vocês vão ver que ficou 35,0 dividido por 0,7. Opa! Deu bom. Por quê? Ficou uma casa decimal no 35 e uma casa decimal no 7. Quando acontece isso, eu removo as vírgulas. Então, fazer 35 dividido por 0,7 é a mesma coisa que fazer 350 dividido por 7. Olha que bacana aí, pessoal. Então, quando você faz essa organização, observem. 35 na tabuada do 5 vai ser 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 35, 0. 0 na tabuada do 7, 0. Então, vai ficar resto 0. Resposta 50. Próximo. Dividendo decimal e divisor inteiro. Quando acontece isso, como é que vocês devem se organizar ou como é que vocês devem fazer? Vamos pensar assim. No caso anterior, a casa decimal estava dentro da chave. Agora a casa está fora da chave. Porém, a manobra de resolução é a mesma. Observem, 5,2 dividido por 2. Eu vou pôr uma vírgula e um zero do lado do 2, ficando 5,2 dividido por 2,0. Opa, uma casa decimal de um lado, uma casa decimal do outro. O que eu vou fazer agora? Tiro as vírgulas, ficando 52 dividido por 20. Pessoal, vamos começar então a nossa divisão, né? Na tabuada do 20, o 52, o mais próximo é o 40. Então, vamos fazer 2 vezes 20, 40. 52 menos 40, 12. Agora, pessoal, deem aquela bela observada. 12 na tabuada do 20 eu não alcanço. Então, põe um vírgula lá do lado do 2. E estão vendo o zerinho vermelho aí? Virando um 120. Beleza, pessoal? Então, observe esse 120 aí e procura esse 120 na tabuada do 20. Vai ser 6. 6 vezes 20, 120. 120 menos 120, 0. Então, fazer 5,2 dividido por 2 é a mesma coisa que fazer 52 dividido por 20. O último exemplo que nós temos nesse slide é divisão entre decimais. Gente, eu acho, minha opinião, que é mais fácil fazer a divisão de decimais do que entre inteiros e decimais. Por quê? Preste atenção, já tem casas decimais. Então, vocês podem reparar aí que o que o professor acabou fazendo só, tá vendo o zerinho vermelho? Eu só acrescentei um zerinho vermelho. Por quê? Porque agora vocês vão ver que tem duas casas decimais de um lado e duas casas decimais do outro. Isso significa que fazer 2,5 dividido por 0,05 é a mesma coisa que fazer 250 dividido por 5. Ah, professor, e esses zeros na frente do 5? Gente, se eu tirei a vírgula, esses zeros somem, tá? Então vamos lá. 25 na tabuada do 5 é 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Baixa o zero que sobrou. 0 na tabuada do 5, 0. Então, resposta 50. Certo? Galerinha do bem, quero falar para vocês o seguinte. Esse conteúdo não é um dos mais simples, tá? Se ficarem com dúvida ou dificuldade, nós vamos ter nosso plantão e nossa aula de quarta-feira, tudo bem? Outra coisa importante também, esse conteúdo ele está vinculado nas 3 aulas, então vocês vão ver um pouquinho dele amanhã e um pouquinho dele na quinta. E na aula de quinta, gente, vão ser só exercícios, que vai ajudar bastante vocês também. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido e vamos até lá na próxima aula. Tchau, tchau!